Está relembrando e falando desse assunto. O profeta Malaquias, ele é o profeta do culto. O profeta Malaquias não está preocupado com o seu dinheiro. O profeta Malaquias está preocupado em como nós apresentamos o nosso culto verdadeiro a Deus. Glórias. O que ele diz lá em capítulo 3, versículo 10, é parte do culto. Não é o culto só a entrega, é só uma parte do culto. Então o profeta Malaquias, ele vem no momento do povo, em que o povo estava vindo do cativeiro, porque ficaram 70 anos aproximadamente, só Judá, sem contar Israel ficou um pouco mais que isso, mas só contando Judá, 70 anos no cativeiro para purgar um mal que entrou dentro do povo, que era a idolatria. E Deus só conseguiu arrancar o mal de dentro do povo pelo cativeiro babilônico, passando 70 anos longe da terra, longe do templo, longe das tradições, longe de tudo. O Senhor conseguiu arrancar aquele mal de dentro do povo. E quando o povo volta para a terra, eles nunca mais se deixam levar pela idolatria, mas foi o meio que Deus usou para poder purgar esse povo. E quando Deus dá a ordem para descer de novo, aí você tem que ler em conjunto o profeta Zacarias, o profeta Ageu e o profeta Malaquias, porque eles estão profetizando quase que no mesmo período. Então cada um está trazendo uma mensagem direcionada para o povo. O profeta Malaquias, ele foi levantado para ensinar o povo o que é cultuar, porque eles esqueceram. Agora, irmãos, quando a gente entra no texto, a gente vai perceber que há um desânimo no povo, que na verdade, em vez do povo se aproximar de Deus, o povo foi se afastar de Deus. Ficaram 70 anos, voltam para a terra, Deus deixa voltar para a terra. A ordem era para que reconstruísse o templo e a muralha, e aí sim o povo se preocupasse com as suas coisas. O profeta Ageu fala isso. E o profeta Ageu vai dizer que o povo, em vez de edificar a casa do Senhor, edificar os muros da cidade, eles abandonaram toda a reforma e foi cada um cuidar da sua própria casa, como diz o profeta Ageu, suas casas estucadas. Foram cuidar da casa e largaram Deus para lá, porque bateu um certo desânimo. Antes da gente entrar no texto, eu vou dar o contexto a vocês, para a gente entrar no texto em si. Por que bateu um desânimo no povo e o povo deixou de buscar ao Senhor, deixou de reconstruir a casa do Senhor? Por conta, primeiro, promessas que não foram cumpridas. Porque Deus sempre disse para o povo: olha, vocês vão voltar para a terra, vocês vão ser prósperos e vocês vão ter uma vida boa. O cenário aqui é de pobreza, escassez e muita fome. O cenário que nós vamos entrar aqui, esse é o cenário. Mas eles tinham promessa de prosperidade, que não estava acontecendo naquele momento. Segundo, Deus diz, vamos ler esse texto, eu quero ler com vocês. Vamos lá para Ageu, capítulo de número 2, eu acho. Deixa eu ver aqui, que o profeta vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a glória, Ageu capítulo 2. Então ele vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, lembrando que o templo de Salomão demorou 7 anos para ser construído. Financeiramente, calcula-se que foram mais de 10 bilhões de dólares gasto para construir aquele templo. Então era uma coisa assim extraordinária. Era tão lindo aquele templo
que as pessoas vinham de fora para olhar a beleza daquele templo. E agora o povo foi cativo, templo destruído, mas há uma promessa que o templo seria reconstruído. E que a glória desse templo reconstruído seria maior do que o que Salomão construiu. Eles reformaram. Depois Herodes demorou mais 40 anos para reformar esse mesmo templo. E nenhum dos dois chegava aos pés do templo de Salomão. Aí o povo fica pensando, mas como é que pode Deus falar que esse templozinho velho aí, que não chega nem aos pés, a glória vai ser maior do que a da primeira? Muito simples. Quando a gente entra no Novo Testamento, quando o menino é adentrado, colocado dentro do templo, se cumpriu o que o profeta Ageu falou. Porque o próprio Cristo, o próprio Deus adentrou por aquelas portas e a glória foi maior do que do templo de Salomão, onde o Messias não entrou, mas no segundo templo ele entrou. Mas na cabeça do povo, essa promessa também não havia se cumprido. Então esse é o cenário. Um cenário de desânimo, um cenário de descrença, de dúvida em relação ao amor do Senhor e ao cuidado do Senhor com aquele povo. Amém? Amém. Agora vocês vão entender o capítulo 1. Alguém leu o versículo 1. Olha como é que Deus chega. Texto da palavra do Senhor contra Israel. Primeiro em Malaquias. Ponto. Então Deus já está dizendo, essa palavra é uma palavra de sentença, essa palavra é uma palavra de juízo. Se vocês não atentarem para o que eu vou dizer, haverá juízo para vocês, e juízo com muito mais rigor do que foi lá em Babilônia, porque Babilônia foi refresco. Então Deus já começa a dizer, olha, se emende na vida, porque senão nós vamos entrar em juízo, e o juízo vai ser pesado. Por isso que ele diz, peso da palavra, é como se colocasse um jugo sobre o animal, e ele tivesse que carregar aquele troço pesado. Então é peso, é sentença pesada. Agora olha o versículo 2. Eu vos tenho amado. Tá bom. Olha, irmão, vê se você consegue se colocar no lugar desse povo aqui. Eu disse a vocês que o povo desanimou porque as profecias não foram cumpridas nesse período aqui. O templo que eles estavam esperando foi reconstruído, mas não era o templo que eles estavam imaginando. Havia pobreza na terra, havia escassez de comida na terra, ou seja, o povo estava na lona. Aí chega Deus e diz, eu amo vocês. É a mesma coisa, você está numa situação tão terrível, aí Deus chega e fala para você, eu amo você. Qual será a sua resposta? Segue o texto. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Parou. A resposta vem em forma de pergunta. No que é que o Senhor tem nos amado? Olha a nossa situação. Nós estamos aqui pobre, escassez de alimento, uma situação difícil, não temos nem recurso direito para levantar a cidade, e o Senhor tem a coragem, em miúdos é assim que eles estão falando, o Senhor tem a coragem, o Senhor tem a cara de pau de chegar aqui para nós e dizer que o Senhor nos ama e nos deixa nessa draga, nessa situação. Que amor é esse? Que tem prazer em ver os seus filhos sofrer? Irmão, seria a mesma resposta, seria a nossa. Se nós estivéssemos nesse cenário aqui, de carestia, de pobreza, de dificuldade extrema, de falta de alimento, de falta de água, falta de tudo, e Deus chegar, eu amo vocês. Eu sei, mas como é que o Senhor ama a gente e nos larga numa situação tão dura como essa? Que amor é esse?
Continua a leitura. Não é Esaú, irmão de Jacó? Agora Deus vai mostrar como ele amou aquele povo e continua amando aquele povo. Ele vai evocar o passado. Eu não amei, eu não aborreci Esaú e amei Jacó. Eu não escolhi Jacó, e de Jacó eu fiz uma grande nação. De Jacó levantei um povo, foi para o Egito, e eu tirei com mão forte do Egito, conduzi pelo deserto, e dei uma terra a vocês novamente, e vocês ainda não conseguem enxergar o meu amor por vocês, porque vocês estão olhando para a circunstância atual. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Não se mede o amor de Deus pela circunstância atual. Amor de Deus, irmãos, se mede ou se pensa ao longo da sua história. É o que Deus está dizendo. Puxe pela memória. Olha o que eu fiz durante todo este período que eu levantei vocês. Eu tirei vocês com mão forte. Eu sustentei vocês no deserto. Eu introduzi vocês na terra. Eu tirei vocês da terra porque vocês eram casa rebelde. Voltei vocês de novo para a terra, e vocês ainda dizem que eu não amo vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque o mesmo sentimento imediatista, nós estamos falando de um texto que foi escrito no 5º século antes de Cristo. E esse imediatismo que nós vivemos aqui, era o mesmo que eles estavam vivendo lá. Ou seja, nós queremos que Deus faça tudo para nós, tipo para ontem. Nós queremos que Deus faça tudo para nós, sem nós movimentarmos uma palha. Meu pedido está aqui dentro, aqui, irmão. E um dos pedidos meu, eu digo, peço de dinheiro para pagar minhas contas. Agora pensa, irmão, que o dinheiro vai cair do céu, que vai brotar lá na conta. Ou que eu vou dar um trupicão e vou achar 10 mil reais no chão, e se eu achar 10 mil reais tem dono, eu tenho que devolver porque tem dono, e não vai sair pocando dinheiro do chão, não. Sabe como é que Deus faz a gente pagar nossas contas? Dando trabalho. Ontem era 11 horas da noite, eu estava falando com esse rapaz que comprou o celular, e ele me enchendo de perguntas, porque é natural, né? Ninguém conhece ninguém. Então o cara foi se acercando de tudo quanto foi e-mail para assegurar que ele não estava entrando numa fria. E aí ele falou assim: eu moro longe. Eu falei: eu moro na zona leste. Eu falei: onde é que tu mora? Eu moro aqui no extremo sul. Eu digo: não é problema não, meu filho. Tem estação por aí? Tem. Então a gente se encontra na estação. Granja Julieta. Saí daqui 10 horas da manhã, era 1 hora, eu saí daqui 10. Que eu não sabia nem direito como é que saía para lá. Eu fui, irmão. Cheguei lá e fui me virando, cheguei lá. Aí quando der fé, o cara chegou, me pagou, dei dinheiro, paguei o dinheiro da mulher, peguei minha comissão e paguei minha conta. Porque é assim que Deus age. Ele abre as portas, Ele faz as coisas acontecer, porque Ele nos ama, e eu não posso olhar para a minha atual situação. Eu não posso, irmão, isso eu falei em sala de aula ontem, eu não posso, por exemplo, Deus chegar para mim e falar: Luiz, eu amo você, e eu chegar e lançar na cara de Deus: o Senhor ama, o Senhor levou meus 2 filhos, o Senhor levou meu carro, minha casa, e o Senhor fala na minha cara que o Senhor me ama. Mas não é isso que eu tenho que ver. Eu tenho que ver que eu tenho 34 anos de fé andando, e até hoje o Senhor não me abandonou e não me desamparou. Eu não posso olhar a atual situação, irmão. Para pensar no amor de Deus, não dá para olhar o hoje.
Para pensar no amor de Deus, você tem que olhar em tudo que Ele fez na trajetória da sua vida. E se Ele falar para você que Ele te ama, você vai dizer: realmente o Senhor me ama, porque eu estou aqui vivo para ouvir isso da tua boca. E o povo não conseguiu entender isso, porque para o povo o amor de Deus tinha que ser um amor imediato. Resolva a minha situação agora, resolva a nossa situação agora. O que eles queriam? Que Deus descesse do céu e trabalhasse, fizesse tudo para eles? Não. Deus nos dá as ferramentas, nos dá as condições, e a gente tem que botar a mão na obra, e o amor dele vai se manifestar ali para a glória do seu nome. Amém, meus irmãos? Então o erro do povo foi esse. O Senhor ama, mas olha aqui, dá uma olhada aqui, olha a pobreza, olha a carestia, olha a fome, falta de água, falta de tudo, cidade arrasada, cidade quebrada, e o Senhor vem com essa conversa fiada que o Senhor nos ama. Mas a gente não pode medir o amor de Deus pela atual circunstância que estamos vivendo. Nós medimos o amor de Deus ao longo da história da nossa vida. Amém, meus irmãos? Durante todo este tempo que você está diante do Senhor, qual foi o dia que Ele te desamparou? Qual foi o dia que Deus te colocou numa enrascada? O diabo, sim. Mas qual foi o dia que Deus lhe colocou numa enrascada, que você se viu numa situação tão difícil, sem saber para onde vir? Qual foi o dia? Qual foi o dia que Ele deixou de olhar para ti? Qual foi o dia que Ele deixou de olhar o seu caminhar, quando você sai da sua casa, faz todo o seu trajeto, vai para o teu serviço, volta? Qual foi o dia que Ele te desamparou? O povo fica olhando no Brasil, deixa o Brasil para lá, já falei para vocês, se esquente com a vida de vocês, deixa o governo, deixa essa raça toda para lá, se esquente com a sua vida. A eles nós temos que fazer orar. Está difícil, mas é no meio das dificuldades que o Senhor opera os maiores milagres na vida do seu povo. Amém, meus irmãos? Amém. No deserto o Senhor fez de um tudo, deu água, deu carne, deu pão, deu roupa, deu tudo para eles lá no meio do deserto. Agora aqui Deus não pode fazer o melhor para nós? Porque Ele nos ama e Ele só faz. Hoje eu estava ouvindo uma palestra de um rapaz, e ele falou uma coisa, eu digo: rapaz, isso é verdade mesmo, porque até a criação do inferno é boa. Por que é boa? Porque ela não foi construída para os homens, ela foi construída para o diabo e os seus anjos. Como diz o presbítero Francisco, o homem vai para o inferno de enxerido, porque o inferno não foi criado para os homens. Então tudo o que ele faz é bom. E outra coisa que ele falou que eu achei interessante: o inferno não é mau, o inferno em si não carrega nenhuma maldade. Mal é quem vai para lá, para ficar lá eternamente, porque tudo o que Deus faz é bom. Amém, meus irmãos? Então o povo tem coragem de falar no que é que o Senhor nos ama, e Deus está mostrando. Olha aqui, Esaú era o primogênito, Jacó não tinha direito nenhum, mas eu escolhi Jacó, aborreci Saul, para trazer vocês aqui hoje, para ser minha possessão, para ser meu povo. Amém, meus irmãos? Aprenda isso. Não olhe o amor de Deus pela sua atual circunstância. Olhe o amor de Deus ao longo da história da sua vida. Olhe o amor de Deus hoje, amanhã, e quando Ele vier buscar a sua igreja, continue olhando o amor de Deus ao longo da sua jornada, porque o que conta é isso, e o povo não conseguiu perceber isso. O povo diz: o Senhor não ama a gente coisa nenhuma, porque se o Senhor amasse, nós não estaríamos dessa forma. Ou seja, aquela ideia de que acha que porque serve não pode passar por isso, não pode passar por aquilo. Pode sim, porque nós somos feitos do mesmo material que todos os outros. Então tudo que vem lá, vem cá também. Qual é a diferença? Que Deus está conosco para nos dar força e graça para suportar. Amém, meus irmãos? Continua a leitura.
Olha, eu aborreci Saul, eu ataquei Saul, eu puni Saul, porque ele se tornou duro de coração, porque eu amei vocês. E os montes que ele fala aí são aí que são os descendentes de Saul, que são os edomitas, que quando o povo estava voltando da terra, tinha que passar pelas terras dos edomitas, descendentes de Saul, e eles negaram a passagem, e Deus cobrou. Por isso que Deus está dizendo: olha aqui, eu puni, eu castiguei Esaú por conta de vocês, pelo amor que eu tenho em vocês. Não que os edomitas eram inocentes, porque eles tinham suas cotas de culpa, mas Deus está dizendo: eu protegi vocês, para trazer vocês hoje para a terra, para vocês trabalharem Irmão, por que o judeu tem tanto amor àquele pedaço de chão? Eles matam e morrem por aquilo ali. Dentre todas as nações, um dos povos que mais ama o chão que pisa é aquele povo. Sabe por quê? Porque não veio de graça para eles, foi dado de graça, mas para manter, foi derramado muito sangue ali dentro, irmão. Muito judeu morreu, para que hoje eles pudessem estar naquele pedaço de chão, e brigar como um leão, para se manter vivo, dentro daquele pedacinho de chão. Sabe por que eles amam tanto? Primeiro, porque é uma promessa de Deus. Segundo, porque não veio nada fácil para eles, como até hoje nada é fácil para aquele povo. Se pensar, nunca um povo na história da humanidade foi tão perseguido e continua sendo perseguido como o povo judeu. Mas eles continuam lá, vivo, firme, em pé, dão valor a cada centímetro de terra, porque não veio nada de mão beijada. Eles tiveram que lutar e estão lutando até hoje para se manter na sua própria terra. Sabe qual que é o lema dos palestinos? Do rio ao mar. Quem aqui já assistiu esse documentário? Do rio ao mar. Então coloca lá no YouTube, do rio ao mar. Tem um nome em inglês, mas pode colocar lá, do rio ao mar. Vai vir um documentário sobre essa situação toda que aconteceu. E o lema de todo o mundo árabe: do rio ao mar, do rio Jordão ao Mediterrâneo, vamos arrastá-los e matá-los afogados no Mediterrâneo, porque essa terra é nossa. Esse é o lema. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, continua guardando o seu povo, porque Deus fez uma promessa e cumpre essa promessa. Agora, como é que Deus cumpre essa promessa? Dando inteligência, dando esperteza, dando técnica, dando estratégia, para que eles lutem pela sua própria existência na terra. E aí esse povo, hoje ele sabe, Deus nos ama, porque nós estamos aqui em pé até o dia de hoje. Amém, meus irmãos? Então ele aborreceu a Esaú, por amor a essa gente, por amor a este povo. Versículo 3, é 3, né? 4. Vá para o 4. Ainda que Edom diga. Edom estamos falando da mesma coisa. Esaú, Edom é a mesma coisa. Empobrecida estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu os destruirei. Eles serão chamados de território de impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ah, eles podem reconstruir, mas eu vou destruir, por amor a vocês, porque ninguém vai ser pedra de tropeço na vida de vocês. Irmãos, quando Deus mandou a profecia para a Babilônia, ele disse o seguinte: olha, nunca mais essa cidade vai ser reedificada, nunca mais. Quem acompanhou a Guerra do Golfo? O que aconteceu com Satanás Hussein? Literalmente, foi pro saco. Mataram. Qual foi a palavra que o Senhor diz? Que Babilônia nunca mais seria reedificada.
Iraque é a atual Babilônia. O que é que o Satanás Hussein estava fazendo lá? Ele só estava levantando os jardins suspensos da Babilônia. Qual foi a palavra? Nunca mais. Nunca mais para Deus é nunca mais. Rapidinho acharam ele e deram cabo da vida dele. Porque quando Deus diz não vai fazer, irmão, não vai fazer. E é o que Deus está dizendo: olha, eles podem edificar, mas eu derrubo. Eles podem tentar, mas eu derrubo. Porque quando Deus lança uma palavra, Ele não volta atrás na sua palavra, porque Ele não é homem para que minta. Há uma promessa de Deus para nós, e Ele não volta atrás nas suas promessas. Agora, todas as promessas de Deus são condicionais. A única que não é condicional é a salvação em Cristo Jesus. Essa é incondicional. As demais promessas, todas elas são condicionais. Se eu obedeço, eu sou abençoado. Se eu desobedeço, eu vou ser disciplinado. Mas se eu obedecer, a promessa, ela se cumpre na minha vida. Então Deus está dizendo: olha, não adianta. Eles podem tentar, mas eles não vão conseguir. O mundo pode tentar, irmão, derrubar a igreja, acabar com a igreja. Os seus inimigos podem até tentar, mas eles vão ficar só na tentativa, porque Deus tem uma promessa em nossa vida e Ele vela pela sua palavra. Amém, meus irmãos? Por isso que eu digo a vocês: quando um diabo se levantar, fica tranquilo, não discuta com o diabo. Com o diabo não se discute, irmão. Com o diabo você faz que nem, sabe aqueles cachorros que late, não morde? E você dá uma sacudida no pé? É assim que você faz com o diabo. Porque Deus, Ele tem nos guardado. Não perca tempo com aqueles que te perseguem, porque Deus é o guarda de Israel que vigia por cada um de nós. Amém, meus irmãos? Siga a tua vida, siga teu caminho em paz, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O que mais tem aí? Qual o verso agora? Sim. Lê. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido, além dos limites de Israel. Vocês vão ver. Vocês estão questionando, né? Vocês estão achando que eu não amo vocês? Vocês vão ver como é que eu velo por vocês, como é que eu guardo vocês. Irmão, você pensa aqui comigo. Nós estamos falando de uma gente que sempre foi perseguida e sempre foi morta. Continua aí. Continua aí. Os árabes se levantam na guerra dos 6 dias, no dia do Yom Kippur, que é o dia mais sagrado para o judeu, que tudo para, porque é o dia do perdão, e todo mundo se volta para a contrição. As nações árabes se uniram e digo: agora nós vamos arrastar do rio ao mar, vamos afogá-los no Mediterrâneo. Irmão, foi 6 dias para Israel vencer a Liga Árabe, avançar no território e ainda forçar o Egito a fazer um acordo de paz que perdura até o dia de hoje, porque Deus vela pelo seu povo. Deus cuida do seu povo. Por isso Ele diz: os seus olhos o verão. Irmão, nem eles mesmos acreditaram na época. Na guerra dos 6 dias, até eles ficaram espantados. Que com eles foram contra, eu não me lembro, mas uma liga de mundo árabe veio para cima, como enxame de gafanhoto. E eles precisaram só de 6 dias para mandar cada um para o seu canto, com o rabo entre as pernas. E Deus deu a vitória, e eles viram e continuam vendo até hoje com os seus próprios olhos, porque Deus é assim. Deus, quando Ele vai nos abençoar, Ele nos faz a gente olhar e ver com os nossos olhos e saber: isso aqui eu só estou fazendo porque eu amo você, e você sabe que sou eu, porque é assim que Deus faz. E você vai ver e vai dizer: isto aqui é a mão de Deus. Qual é o outro verso? 6. O filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está minha honra?
Agora olha só a colocação do Senhor. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. E vocês, aonde vocês estão me honrando? Aonde é que vocês estão me respeitando? Deus está fazendo outra pergunta. Agora olha a resposta. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdote, que desprezai o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Deus está dizendo, vocês respeitam o pai, vocês respeitam os senhores, mas vocês não me respeitam. Aí a pergunta do sacerdote qual é? Em que nós temos desprezado o teu nome? Como é que o Senhor está dizendo que nós não respeitamos o Senhor? Aonde é que está isso aí na sua cabeça, Deus? Nós te respeitamos sim, é o que estão dizendo. E tipo assim, nós estamos fazendo um favor ainda, porque o Senhor está dizendo que ama a gente, nós estamos aqui nessa draga, nessa terra arrasada, e a gente tem que aguentar essa lorota no ouvido, que o Senhor nos ama, e que nós não te respeitamos. Aonde é que nós estamos faltando com respeito? Agora, olha a resposta do Senhor. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. O sacerdócio estava tão para lá de Bagdá, irmão. Eles estavam enfadados. Eles estavam cansados. Eles conseguiram fazer do culto, da adoração, uma rotina maçante, uma rotina pesada. E aí eles vão dizer, a mesa do Senhor é desprezível. Como isso aqui é cansativo, como isso aqui é chato. Ter que matar animal de manhã, matar animal da tarde, colocar pão, acender candelabro, limpar. Que coisa cansativa, que coisa desprezível. Porque o culto que eles estavam prestando ao Senhor era um culto totalmente sem amor, e tudo que é sem amor vira rotina. E a gente diz, que coisa cansativa. Mais um dia, meu Deus, mais um culto. Meu irmãozinho ontem na sala de aula estava falando lá do culto, né? Eu digo, meu irmão, o problema não é o culto não. O problema são as pessoas que vêm para o culto, não é o culto. Que culpa tem o culto, irmão? Que culpa tem isso aqui, esse ajuntamento? Nenhum. O problema é quem vem e como vem. Porque você vem com a disposição correta. Eu ainda falei, olha, irmão, você pode, se você for com a disposição correta. E ele ainda falou assim, olha, pastor, minha igreja é uma coisa maravilhosa. É um louvor lindo, é uma coisa linda. Mas mesmo assim, o culto ainda não era bom. E eu digo, sabe por quê? Porque só estava só a forma e o rito. Não tinha vida. Ensaiaram muito bem, cantaram muito bem, mas é só a forma e rito, sem vida. Oferecer uma coisa, sabe Deus para quem? Porque tudo que é oferecido para Deus, irmãos, toca a alma do ser humano. Quando não é oferecido para Deus, toca o quê? O corpo. Aí você já viu os irmãos ficar, mexe para cá, mas porque em vez de mexer com a alma, está mexendo com. Aí para mexer mais com o corpo, algumas igrejas estão metendo samba, forró, a gota toda, porque não consegue mais tocar na alma, então vamos tocar pelo menos no corpo. Olha que culto desprezível. O culto da rotina. Mais um culto, mais um dia, mais um cântico, mais uma rotina. Eu não aguento. Não, meu irmão. Se você adora a Deus em espírito e verdade, como diz a palavra, pode vir o irmão aqui trocar o nome de Jesus por Genésio, que você está dando glória a Deus, aleluia, aí embaixo.
Por quê? Porque você veio com a disposição de adorar ao Senhor, não como uma rotina, não como uma forma, não como um rito, mas como um culto verdadeiro prestado ao Senhor. Foi o que eu disse para ele. Falei, irmão, se essa disposição for de cada cabeça, quando nós nos reunirmos, o nosso culto vai ser um culto pentecostal. Então o povo estava dizendo, isso é cansativo, isso é coisa de ficar aqui de manhã, vem de manhã, aí aquela sangueira toda, aí fica aquela sujeirada toda, aí tem que limpar aquilo, aí depois de tarde limpar tudo. Isso aqui não, isso aqui já é uma coisa desprezível, chata, rotina, cansativa. E aí o Senhor fala, é nisto que vocês estão me desrespeitando, me desonrando, quando apresentam um culto feito de qualquer forma. O que mais que ele diz aí? Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício... Olha, irmão, olha para isso aqui. A Bíblia é bem clara, em Levíticos, ela estipula que o animal para ser trazido tinha que ser um animal perfeito. Não podia ser cego, não podia ser coxo, não podia ter defeito nenhum. O que eles estavam fazendo? Apresentando animais de qualquer forma. Continua. Isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-te ao teu príncipe, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí Deus fala, vai lá, chega lá no teu rei, lá no teu príncipe, vai com uma porcaria dessa aí, e vê se ele aceita, vê se ele recebe isso aí que você está apresentando aqui para mim. Animal coxo, animal ferido, animal imperfeito, vai lá e leva no governador para tu ver se você não sai de lá morto ou preso. É o que Deus está dizendo. Agora, como é para mim, vocês estão me dando isto. Para o rei vocês dão o melhor, agora para mim vocês me dão resto, lixo. É isso mesmo? É o culto que eles estavam dando, irmãos. Eu sempre digo, irmão, você vai dar o melhor. Se não é para dar o melhor, não dê nada. Deus se agrada mais de que não dá nada do que dê coisa mal feita, meia boca. Dê o melhor louvor, dê a melhor oração, dê a melhor pregação, dê o melhor estudo, dê tudo o melhor, porque Deus só recebe o melhor. Deus não recebe coisa mal feita. Amém, meus irmãos? É o que ele está dizendo aqui. Para o rei vocês oferecem o melhor, mas é para Deus. É para Deus, né? Eu estou oferecendo, é para Deus, irmão, não é para você, é para Deus. Então tome aí esse animal imundo, cego, coxo, com defeito, que é para o Senhor. Se fosse para os homens, irmão, eu traria logo o melhor, mas como é para o Senhor, tome aí. É isso que Deus está dizendo. Vocês têm coragem de chegar com isso aí, com um culto desse aí? Isso aqui fala da disposição, irmão, como você vem para a casa do Senhor. É da disposição. Qual é a disposição que você vem? Como é que você sai lá da tua casa para vir para cá? Qual é a disposição? Você vem com o animal defeituoso ou você vem com o melhor? Porque hoje a gente não traz mais animal. O apóstolo Paulo diz que o sacrifício somos nós mesmos. Não é mais um cabritinho, não é mais um bezerrinho. A oferta que é ofertada para Deus somos nós mesmo, é o que ele diz em Romanos capítulo 12. Então como é que tu vem de lá para cá? Como é que tu entra nessas portas aí? Irmão, para mim não tem diferença eu estar aqui num púlpito, eu estar numa sala de aula. O meu jeito é o mesmo, porque eu estou fazendo um trabalho para Deus, eu tenho que fazer o melhor. Hoje eu poderia estar aqui dando porcaria para vocês aqui, pegar o Salmo 32, diga, vamos aí, abre no Salmo 32 aí, vamos aí, que eu sempre faço uma leitura antes, para depois deixar pronto no dia. Como não deu, eu digo, então não vou dar porcaria a ninguém não, eu não gosto de comer porcaria, não vou dar porcaria a ninguém não. Dê o melhor, dê o melhor.
Você pode até dar ruim para nós aqui, está tudo certo. Agora, se for para Deus, irmãos, dê o melhor. Porque se você der o melhor da sua vida para Deus, você vai dar o melhor para o povo de Deus. Agora, se você der o pior, você vai dar o pior de você para Deus e para o povo. E o povo não merece isso. Se o povo não merece, muito mais o nosso Deus, que nos dá sustento, que nos dá saúde, que nos dá graça, para a gente continuar vivendo a nossa vida para a glória do seu nome. Continua. Agora, pois, orai pelo favor de Deus, que Ele seja misericordioso para conosco. Se fazeis estas coisas, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, vocês têm que pedir misericórdia, minha gente. Porque vocês acham que eu vou aceitar isso aí? E eu não me lembro, acho que é nesse texto aqui mesmo, que Deus falou, faz o seguinte: sai todo mundo. E o último, apaga a luz e fecha a porta. Ou seja, eu não quero ver vocês na minha frente. Suma da minha frente. E o último, apaga a luz e fecha a porta. Literalmente assim. Porque eu não quero ver, eu não suporto mais ver esse tipo de culto. Irmão, isso faz a gente pensar. E quando eu falo de culto, irmão, eu não falo de só vir aqui não. Eu não estou falando de vir só aqui não. É no seu dia a dia, a vida tem que ser um culto. Não é esse, o problema do crente é esse, irmão. A gente fica particionando tudo. Aí, quando eu entro aqui eu vou cultuar, quando eu saio para lá é minha vida. Não, a vida ela tem que ser um culto diário. Porque você está diante do Senhor 24 horas. E 24 horas você tem que prestar o seu culto a Deus. Não é deixar para vir aqui e resumir tudo em 2 horas e querer resolver seu problema em 2 horas, que não vai resolver. É a vida como um culto. Você está lavando a louça, você está cultuando. Você está trabalhando, mas a tua mente está cultuando. Tua cabeça está pensando nas coisas dos céus. Você está andando, mas você está andando falando com Deus, orando, buscando ao Senhor, mesmo andando. Não se fala com Deus só ajoelhado. Se fala com Deus andando, se fala com Deus sentado, se fala com Deus de todas as formas. Você deve falar com Deus. Não é o que o apóstolo Paulo diz? Orai sem. Você vai ficar 24 horas de joelho? Há momentos que você consegue. Quando você não consegue, você está andando, mas sua cabeça está lá. Eu durmo orando, irmão. Eu deito na cama falando. Perturbo mesmo, porque ele diz, perturbe mesmo, que quando me der na telha eu faço alguma coisa. E graças a Deus o Senhor tem feito, porque Ele é misericordioso. Então suplique, para quem sabe Ele tenha misericórdia de ti e faça alguma coisa. Qual é o próximo aí? 10. Quem há também entre vós que fecha as portas? Olha aí. Continua. Por nada não acenda o debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Veja, irmão, como que é sério o negócio. Deus está dizendo, esse lixo, Deus não está dizendo isso não, é eu que estou falando, um português bem claro e direto. Esse lixo que vocês estão apresentando, eu desprezo isso. Eu tenho nojo disso. Isso me causa nojo ver vocês prestar um culto desta forma, desta maneira, sendo que eu estou dando todas as condições para vocês apresentarem o melhor para mim. Agora, por que vocês estão prestando este tipo de culto? Irmão, Deus dá condições para nós apresentarmos o melhor, e só o melhor. E não tem desculpa não, meu irmão. A gente vai ficando velho, a gente começa com, não, mas eu estou velho, eu não posso mais, que eu estou velho. Você vê que nem minha voz está saindo mais, cara. Irmão, tem vida? Tem fôlego de vida? Está com os olhos abertos? Está andando? Está respirando? Faz o melhor. Dentro das suas possibilidades, faça
o melhor. Não é querer fazer o melhor fora das suas possibilidades, é fazer o melhor dentro das suas possibilidades. Mas faça o melhor. Amém, meus irmãos? Porque enquanto nós estivermos aqui, irmão, olha, para a gente que vai ficando velho, a gente começa a querer dar uma desculpinha, eu estou velho, eu não consigo nem andar mais. Irmão, João morreu com 100 anos. No final da vida dele, ele estava dirigindo a igreja de Éfeso. E o bichinho já estava tão arriadinho, que os irmãos iam na casa dele pegar ele para levar para o culto. E diz a tradição que eles levavam ele pelo colo, pela rua, e ele saía gritando: bora, povo, bora para a igreja, vamos cultuar a Deus, vamos buscar o Senhor. Carregado. Mas ele estava conclamando o povo: vamos para a casa do Senhor, servir ao Senhor. Você está nessa situação de ser carregado? Não, né? Então, recado dado. Amém, meus irmãos? O melhor, não importa a idade, dentro das suas possibilidades, dê o melhor, não fora. Eu estou com 54 anos, não estou com 20 mais, então não vou querer servir a Deus com 54 anos como eu tinha 20, mas isso não me impede de, mesmo dentro da minha idade, de 54 anos, dar o melhor para o meu Senhor. Amém, meus irmãos? Dentro das minhas condições, então dê o melhor para Deus. Amém, meus queridos? Independentemente de tua idade, dê o melhor, para que você não tenha que ouvir isso aqui, irmão. Olha, eu tenho nojo do seu culto. Eu gostaria que você saísse daqui de dentro e fosse lá para fora, para eu nem te ver mais, porque era exatamente isso que Deus estava falando para o povo. Vocês estão tão relaxados, tão displicentes, que eu não aguento mais ver a cara de vocês. Saia, fecha a porta e vão-se embora. Mas, irmão, tudo nessa aqui, aí o pessoal fala assim: nossa, pastor, que palavra dura? Não é palavra dura, é palavra para a gente se conscientizar e dar o melhor para Deus, que é o problema do povo aí fora, que fica amaciando, vendo o povo errar, fazer errado, mas não tem coragem de dar a palavra de Deus para conscientizar, para oferecer o melhor para Deus, porque Deus sempre dá o melhor para nós. Amém, meus irmãos? Não existe palavra dura, existe a crente desconcertada, é isso que existe. Palavra dura não, existe crente desconcertado. Quando nós estamos desconcertados, ouvimos uma palavra como essa: nossa, pastor, que palavra dura? Não é que é dura, é que tudo está tão errado, tão para lá de Bagdá, que você acha que ela é dura. Mas quando cai na minha cabeça, cai na sua cabeça, isso é para nos conscientizar, para oferecer sempre, sempre, sempre o melhor para o Senhor. Amém, meus irmãos? E eu encerro aqui para a glória de Deus. Apresente o melhor culto que você puder para o Senhor. Seu melhor louvor, sua melhor adoração. Tudo que você for fazer para Deus, faça o melhor. O melhor. Eu vou fazer o melhor, Senhor. O melhor hino, a melhor oração, a melhor evangelização. Tudo melhor ceder para o Senhor. Porque Ele diz que Ele nos ama e de fato Ele nos ama. Amém, meus irmãos? As palmas logo ao Senhor.